Vibe Mundial FM. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E eu vim olhar para a sua vida com você. Eu sei que você está com seus problemas, eu sei que as coisas estão difíceis, mas olha, eu tenho uma coisa para te falar. As dificuldades, elas podem te servir como um grande trampolim, um grande salto. Então, para de achar que as dificuldades são castigo, para de achar que as dificuldades são problema. Começa a entender que a dificuldade, muitas vezes, é um desvio que aparece na sua vida para fazer você olhar para algo que você não estava olhando. E eu quero te explicar uma coisa muito, muito importante hoje, que é o seguinte: as suas dificuldades, elas podem estar relacionadas a alguma coisa que você vivenciou numa vida passada, num momento lá atrás, algo que não foi resolvido. Então, o que acontece, né? A espiritualidade bota os desafios, as dificuldades na nossa frente para que nós consigamos olhar para elas e entender algo que a gente não entendeu lá atrás. Então, se você está com dificuldade, começa em primeiro lugar, para de tentar resistir, né? Porque quando a gente resiste, a gente não tem a gente perde a capacidade de olhar para a lição que aquilo está trazendo, para aquilo tudo que está envolvendo, né? As pessoas, a situação. Então, quando você resiste, né? A situação persiste. E quando vem uma dificuldade, o que você tem que fazer? Parar tudo e silenciar a mente. Para tudo e fica um pouquinho com você mesmo. Para tudo e pergunta, né, para a espiritualidade o que você deve fazer. E aí os sinais começam a aparecer. Então, a gente precisa entender que nada é por acaso, nada mesmo. As coisas estão conectadas, as coisas estão presentes na nossa vida porque tem um motivo. Sempre tem um motivo. Às vezes vai te deixar mais resistente, mais resiliente. Outras vezes vai trazer uma lição aprendida. Outras vezes vai trazer uma situação ali que envolve uma outra pessoa. Se você parar para pensar, você vai perceber que por trás de cada coisa que te aconteceu e que vem te acontecendo, existe um motivo. Então, para nesse momento e se pergunte, né, o que eu preciso aprender com tal situação na minha vida? O que eu preciso compreender? E é aí que os nossos queridos, né, mentores espirituais e o nosso anjo da guarda entra. Porque se você, sinceramente, perguntar para o seu mentor ou mentora, ou o seu anjo da guarda, e se você nunca conversou com o seu mentor, a sua mentora, conversa então só com o anjo da guarda num primeiro momento. Se você perguntar para o seu anjo, fechar os olhos e se perguntar o porquê que isso está acontecendo, a resposta vai vir. E o anjo, ele vai mandar a resposta para você em forma de sinais, né? Então, ele manda, por exemplo, uma mensagem que muitas vezes ele usa a boca de outra pessoa para falar. Então, de repente, você se aproxima de alguma pessoa e naquele momento que ela está conversando ali com outra pessoa, ela solta uma frase que você sente que aquela frase é uma resposta. Outras vezes você vê alguma coisa escrita, às vezes você liga o rádio e aí, ou a internet, enfim, o celular, e aí tem uma música e naquela música tem ali um trechinho que é alguma coisa que está te trazendo uma resposta, que está te confortando. Aliás, isso aconteceu comigo ontem. Eu estava indo para o dentista, quando eu entrei no carro, liguei, né, o carro, que o rádio ligou, a primeira frase de uma música foi uma resposta para mim, né, foi um alento para o coração, foi muito interessante. Então, eu entendi que aquilo era para mim, apesar que a música não tinha nada a ver, assim, com a situação. Então, se a gente pede, eles trazem para a gente essa resposta. Se a gente pede, eles mostram para a gente. O papel da espiritualidade é dar para nós esse apoio. Gente, o papel da espiritualidade não é fazer por vocês, né? Qual é o X da questão? Você tem as dificuldades, porque você precisa vencer essas dificuldades. Então, os desafios, quanto mais difícil é um desafio, mais significa que você precisa olhar para aquilo e entender. Porque se você, como eu disse para você antes, se você resiste, aquilo vai persistir, volta pior.
né? Então, você precisa entender isso. E quando a gente pede, espiritualmente falando, ajuda, essa ajuda vem. Eu sei disso, gente, porque eu trabalho há muitos anos com isso. E eu faço lá o meu treinamento, né? E lá no treinamento que chama Sob as Asas dos Anjos e Mentores, que o objetivo é ensinar as pessoas a fazerem essa comunicação direta, né? Essa ligação direta com a espiritualidade que assiste essas pessoas. Então, principalmente os mentores. Eu vejo, assim, diariamente as explicações vindo, né? Porque as pessoas fazem parte de um grupo que tem a minha mentoria, e aí as pessoas colocam lá no grupo o que aconteceu, né? As chaves, né? Que aparecem na vida delas, né? As fichas que caem. E é muito legal, gente. De repente, a pessoa entende uma coisa que ela nunca tinha entendido. De repente, o mentor faz ela sonhar. Tem uma moça que o mentor tá fazendo ela sonhar e ela lembra dos sonhos. E aí, ela tá começando a fazer um diário para entender essa ligação. Tem uma outra que ela fecha os olhos, pensa na mentora dela, a mentora traz a resposta inteira. Tem uma outra que tá vendo aos pouquinhos, aos pedacinhos, porque depende da mediunidade de cada um, depende de vários fatores. Agora, eu posso te garantir, você que está me ouvindo, se você se conectar, a resposta vem. E é uma resposta que vem de um modo muito sutil, de um modo muito leve. Então, não adianta você ficar naquela agitação da mente, que se você fica na agitação da mente, dificilmente você vai conseguir ver a sutileza dessas respostas, né? Os anjos, por exemplo, mandam sequências, números em sequência. Então, quando você vê um número em sequências com mais de 3 números iguais, o anjo seu da guarda está querendo dizer assim, olha, eu estou aqui disponível para te ajudar. Só que eu respeito seu livre-arbítrio. Então, se você pedir, eu ajudo. Se você não pedir, eu vou continuar mandando sinais de que eu estou por aqui. Esse é só um dos exemplos. Lá no treinamento, que chama Sob as Asas dos Anjos, as pessoas, quando elas aprendem a se comunicar diretamente através dos sinais dos anjos, aí elas já sabem que elas podem fazer uma pergunta ao anjo e nas próximas 12 horas, o anjo, se ele mandar os sinais, através do número, significa sim. Ontem eu conversei com uma cliente minha que está lá na Austrália. E é bem interessante, né? Porque quando para ela tá de manhã, para mim tá de noite. Enfim, quando eu atendo, eu tenho que acordar de madrugada. E aí ela fez uma pergunta para mim, né? Ela falou, ai, Cris, só que eu já tenho as confirmações, né? Porque eu tô vendo sequências em todos os lugares. E aí ela fez uma pergunta, pediu para eu perguntar pro meu mentor, o Carlos, e aí eu confirmei, né? E aí, na hora que eu mandei a confirmação, eu mandei um áudio para ela. Ela falou, Cris, incrível. Aí ela tirou um print da tela mostrando a hora do áudio. Então, tava lá uma sequência de 9. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Você tá aí, ó. E eu fiz a confirmação para você e ainda eles mandam por cima a confirmação, ou seja, não tem dúvida nenhuma. Então, a gente tem que se abrir para isso. A gente tem que se entregar. E se entregar no sentido de entender que, às vezes, uma coisa que parece ruim num primeiro momento, ela tem um motivo, ela fica boa depois. Às vezes, um livramento, né? Então, para pensar o quanto você tem realmente parado e se conectado com a espiritualidade. E a conexão, gente, ela pode acontecer bem rápido, 5 minutinhos. Fechando os olhos, pensando no seu anjo da guarda, né? E se emantando dessa força, dessa energia. É assim que funciona. Então, eu convido você a começar a fazer essa conexão todos os dias. E se você quiser aprender mais sobre isso, nesse treinamento que eu falei, que chama Sobre as Asas dos Anjos, é um treinamento de 21 dias, onde você vai receber os exercícios, você faz no seu tempo, no seu dia, né? No dia que você pode, no momento que você pode. Tem gente que até pula uns dias porque não pode. Eu falo para essas pessoas que, quando elas estiverem cansadas, não faça, né? Quando você estiver muito atarefada, pula um dia que tá tudo certo. E aí, elas compartilham lá no grupo. Então, esse treinamento é um treinamento de 21 dias. Você vai ter acesso aos podcasts, você vai ter acesso à minha mentoria diária, todos os dias, lá no grupo do WhatsApp. Você vai poder fazer suas perguntas. E, além de tudo isso, eu vou trabalhar a sua energia. Então, eu peço a foto para a pessoa no começo do treinamento e os dados. E eu trabalho energeticamente essas pessoas para que o campo delas, né, fique pronto para receber essa conexão, para que elas consigam captar as informações. O campo, né,
áurico, né, no geral. Então, você pode sim fazer esse contato. E aí você começa a aprender como o seu mentor particularmente vai falar com você. Tem mentor que manda sinal, tem mentor que toca, tem mentor que faz de um jeito bem específico. Tem uma vivência que a gente faz nesse treinamento que acontece no 5º dia, né? Porque até o 5º dia é só treinamento extrasensorial. No 5º dia entra essa vivência onde o mentor vai se apresentar. E aí você vai conhecer seu mentor. E é muito legal, gente. As pessoas conhecem o mentor e falam, nossa, às vezes mais de um. Às vezes acontece. E no 10º dia desse treinamento, a gente começa a olhar para as vidas passadas. Os mentores começam a ensinar, né, coisas sobre vidas passadas. Aí você vai ver situações, às vezes como flashes, outras vezes você vê a vivência inteira, outras vezes você vê um pedaço que é aquele único, exclusivo que você precisa ver. E eles mostram as vidas passadas sempre que tem relação com a nossa vida, com os nossos problemas atuais ou com os nossos talentos atuais. Eles não mostram à toa. Vibe Mundial 95.